Olá pessoal, estamos de volta para mais uma dica aqui do canal Pamplona. E as pessoas perguntam para mim com frequência, meus alunos, minhas alunas, perguntam lá, professor, eu estou procurando um estágio, ou professor, arranjei um estágio, quais são meus direitos? O estagiário tem algum direito? E aí é uma questão importante falar sobre isso. Por quê? Porque estágio, o estagiário, a estagiária, não é empregado. Ele não é um primeiro emprego, não é para ser isso do ponto de vista jurídico. Pode até do ponto de vista sociológico, cultural, se é a primeira forma, se está tendo contato com uma atividade econômica, mas estagiário o estágio tem como finalidade uma complementação de aprendizado. O estágio pode ter duas naturezas. Pode ser o estágio obrigatório, aquele que faz parte do currículo de determinados cursos de direito, de medicina, entre outros, e pode ser o estágio facultativo, que é literalmente na forma da lei do estágio. Esse estágio obrigatório não precisa ser remunerado. Ele faz parte da própria formação do estagiário no seu estudo, na formação do seu curso. Já o estágio facultativo, esse que não é decorrente do próprio currículo, esse é remunerado. E é nessa base que muitas pessoas são contratadas, muitas vezes para travestir uma relação de emprego. Bem, sendo estagiário mesmo, sem nenhum tipo de distorção, quais são os direitos dele? Bem, o estagiário tem direito a uma jornada de trabalho reduzida, né? Você vai ter o equivalente, né, a 6 horas diárias para a jornada, o equivalente a até 30 horas semanais. Essa é a lógica para não comprometer os estudos, né? E aí você pode naturalmente ser contratado para um período inferior, mas não mais do que as 6 horas diárias. A remuneração, né, como eu falei, em estágios obrigatórios, a concessão de um auxílio financeiro é opcional. Já nos estágios não obrigatórios, esses estágios regidos pela lei do estágio, a gente não tem salário de estagiário. Nós temos uma bolsa auxílio. Não existe nesse ponto uma retribuição mínima imposta por lei, porque não é empregado. Mas é preciso verificar que deve ter uma remuneração. Também deve ter um auxílio transporte, né? Aí lembra muito o Vale Transporte, mas a ideia é que isso no termo de concessão do estágio venha explicitado, né, para que possamos verificar qual é o período de deslocamento de um lado ou de outro. E se você pensar em outros benefícios, sei lá, como vale alimentação, plano de saúde, isso não é imposto por lei. Então, nesse caso, se for para conceder, é bom que esteja registrado. E o estagiário tem direito a férias? Essa é uma expressão interessante. Lembra-se numa propaganda antiga lá do Denorex, parece, mas não é? Bem, o estagiário tem umas férias Denorex, porque na verdade não são férias, são recesso remunerado. É a mesma coisa? Não, parece, mas não é. Porque a ideia é que, como um empregado, a cada 12 meses de exercício do estágio, você tenha um recesso de 30 dias. Esse recesso de 30 dias parece férias, mas não é. Porque, na verdade, você vai ter um recesso remunerado, mas não vai ter o acréscimo constitucional de 1/3, né, nessa remuneração. Não há uma previsão legal específica de conversão de 1/3 também, ou de venda desse período, né, de transação sobre isso. É, na verdade, uma parada, que se não for concedida, nós podemos imaginar, aí sim, numa indenização. E, além disso, há 2 direitos do estagiário que muitas vezes são esquecidos, né? Um é o fato de que ele tem direito a um período de trabalho diferenciado em épocas de provas. Quando a pessoa está sendo submetida às avaliações do seu curso, ele tem o direito de fazer uma flexibilização, uma redução da jornada de trabalho nesse período de provas. E algo que muitas vezes é esquecido, que é o seguro de vida, né? Como nós não temos um sistema previdenciário de proteção ao estagiário obrigatório,
né, nós vamos ter ali um seguro de vida que é de responsabilidade da parte concedente do estágio, podendo, a depender da negociação, ficar a cargo da instituição de ensino, mas isso não é o mais comum. Você não sabia que estagiário tem direitos? É sim. Tem gente que brinca dizendo que estagiário é uma forma moderna e autorizada de escravidão. Isso está errado. O estagiário merece toda a dignidade e tem direitos também. E agora você já sabe, porque viu aqui no canal Pamplona.